Fala galera, vamos continuar hoje o nosso conteúdo de geometria. E a nossa aula de hoje ela vai ser justamente sobre polígonos, beleza? Então olha só o que vai acontecer aqui. Primeiro, tu precisa entender o que é um polígono. O polígono é uma figura plana, tá? Em que ele tem linhas fechadas, ou seja, tu vai ter várias arestas, várias linhas, e elas vão sempre ter que se fechar. Ele sempre vai ser uma figura fechada, não pode ser uma figura aberta. Tranquilo? Então isso aqui é o que? É um polígono. O polígono ele tem classificações quanto aos seus lados. Por exemplo, um polígono de 3 lados eu chamo ele de triângulo. De 4 lados eu chamo de quadrilátero. Lucas, não é quadrado? Não, quadrado é um tipo de quadrilátero, tranquilo? Toda figura que tem 4 lados eu chamo de quadrilátero. Quadrado é um tipo de quadrilátero, beleza? Então olha só, 5 lados eu chamo de pentágono e assim por diante. Tu vai ter várias nomenclaturas que tu encontra aí no teu cadernão, beleza? Só que olha só, tu vai ter polígono convexo e polígono não convexo. Quanto aos convexos, olha só o que acontece. O convexo, ele é o seguinte, sempre que tu passar uma linha dele e ela começar e terminar dentro desse polígono, ela sempre vai estar dentro do polígono. Tu nunca vai conseguir passar uma linha por dentro dele em que vai acontecer o quê? Ela vai acabar estando em algum momento, ela vai sair e vai voltar para o polígono. Então isso aqui é o que? É um polígono convexo. Já o não convexo é como se ele entrasse para dentro da figura. Como se o polígono ele tivesse um recuo para dentro da figura. Por exemplo, aqui eu consigo, olha, começo a linha dentro do polígono, saio e volto para o polígono. Ou seja, toda vez que eu consigo fazer isso, quer dizer que é um polígono não convexo. O polígono convexo é quando eu posso passar, olha, não tem um jeito aqui que tu não passe linha dentro dele e a linha saia e volte para ele de novo. Tranquilo? Então, convexo seria dessa forma, já o não convexo seria desta outra forma. Aí tu lembra algo muito importante também sobre soma dos ângulos internos. Tenho certeza que tu sabe que a soma dos ângulos internos de um triângulo é de 180 graus. Quer dizer, então, que se eu pegar esses três ângulos aqui e eu somar esses três ângulos, a medida deles vai ser de quanto? De 180 graus. Só que olha só, toda vez que... eu quero transformar isso aqui em uma figura de 4 lados. Toda vez que tu quiser aumentar um lado na figura, é como se tu estivesse adicionando um triângulo nessa figura. De que forma um triângulo? Por exemplo, olha, vou pegar esse lado e vou colocar mais uma extremidade aqui, ó. Ó, adicionei um triângulo. Agora, a figura completa, ela tem quantos lados? 1, 2, 3, 4. Ou seja, tem 4 lados. Não é mais um triângulo, é um quadrilátero. Só que o que aconteceu? Eu tive que adicionar um triângulo para poder a figura ela ter 4 lados. Não tinha como eu puxar só uma perna para cá, porque aí não ia fechar. Para fechar, eu tinha que puxar outra perna. Mesma coisa que adicionar um triângulo. Então, sempre que tu quer aumentar o número de lados da figura, é como se tu estivesse colocando um triângulo do lado dela. Então, quer dizer que o que era 180, agora vai ter mais o quê? 180 graus. Então, quer dizer que todo quadrilátero ele tem 360 graus, porque é 180 de um triângulo e 180 de outro triângulo. Então, todo quadrilátero ele tem quanto a soma dos ângulos internos do quadrilátero vai ser 360 graus. Por exemplo, quero transformar em um pentágono. Vamos lá, vou puxar um lado aqui, tenho que fechar esse lado. Vou fechar para cá. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Agora é um pentágono. Só que olha só, tive que adicionar mais um triângulo. Ou seja, mais 180 graus. Então quer dizer que a cada lado que aumenta na minha figura, aumenta 180 graus. É um triângulo. Se é um triângulo, é 180. Virou um quadrilátero, é 360. Virou um pentágono, é 540. Ou seja, a cada lado que eu aumento na figura, eu aumento 180 graus. Beleza? Só que para isso tem uma fórmula. Olha só, essa fórmula aqui é a fórmula da soma dos ângulos internos. Sempre vai ser 180, que multiplica n menos 2. Por exemplo, é o triângulo. O triângulo ele tem o quê? 3, né? 3 lados. O n é o número de lados. O triângulo ele tem 3 lados. 3 menos 2 é 1. 1 vezes 180 é 180. Quadrilátero, ele já ia ter aqui, olha, antes de eu colocar isso aqui, ele ia ter 1, 2, 3, 4 lados. Então fica 4. 4 menos 2, 2. 2 vezes 180, 360, que é a mesma coisa que a soma desses dois. O pentágono agora, olha, o pentágono tem 1,
2, 3, 4, 5 lados. Coloco o 5 aqui. 5 menos 2, 3. 3 vezes 180 vai me dar 540. Ou seja, quer dizer então que todo pentágono tem a soma de 540, a soma dos seus ângulos internos, que são esses ângulos aqui, ó. Que no caso do pentágono seriam todos esses ângulos aqui, ó. Esse e esse. A soma dos 5 ângulos tem que dar 540 graus. Tranquilo? Então, olha só. Vamos falar agora de polígono regular, tá? Isso aqui é uma pegadinha que o Enem aplica muito. Como assim? Tu precisa entender que polígono regular, ele não é um polígono só equilátero. Não quer dizer que porque tem todos os lados iguais, vai ser regular. Não, para ser regular, tu precisa ser equilátero e equiângulo. Eu preciso ter um polígono que tenha o mesmo número de lados, tá? Os lados medindo o mesmo tamanho e os ângulos também congruentes, ou seja, também de mesma medida. Por exemplo, o quadrado. O quadrado ele tem 4 lados iguais e tem 4 ângulos iguais também. Ou seja, o quadrado ele é um polígono que? Regular. Esse hexágono, por exemplo, ele tem os seus 6 lados iguais e os seus 6 ângulos iguais também, de mesma medida, ou seja, congruentes. Então quer dizer que ambas figuras aqui, as duas figuras, elas são figuras regulares, porque elas são equiláteras, ou seja, elas têm o mesmo número de lado, e também são equiângulo, possuem o mesmo número, a mesma medida de todos os seus ângulos. Ficou claro isso aí para vocês? Tranquilo? Só que olha só, vou te dar um exemplo aqui de uma figura que não é regular. Por exemplo, o retângulo, ele tem todos os ângulos de 90 graus. Quer dizer, então, que o retângulo ele é equiângulo. Ele tem todos os ângulos iguais, então ele é equiângulo. Só que olha só, ele tem lados iguais? Não. Isso aqui é base, isso aqui é altura, tem medidas diferentes. É equilátero? Não, não é equilátero. Ele é só equiângulo. Então, o retângulo, ele não é uma figura o quê? Regular. O losango, por exemplo, o losango ele tem olha, os lados possuem a mesma medida. É equilátero? Sim. Os ângulos, olha só, esse ângulo é menor, esse aqui é mais aberto, esse aqui é mais fechadinho. Então quer dizer que ângulos são diferentes. Ele é equiângulo? Não, ele é equilátero, mas não é equiângulo. Logo, o losango, ele é uma figura o quê? Equiângulo. Vai ser regular sim ou não? Não, o losango ele não é uma figura regular. Lucas, eu quero descobrir a soma dos ângulos internos das figuras regulares. É o seguinte, tu vai pegar, o ângulo interno ele vai ser justamente a soma dividido pelo número de lados. Por exemplo, aqui, olha, 90, 90, 90, 90. Lembra que o quadrilátero, olha só, lembra quando era só 2, dava 360 graus. Se eu pego 360 e divido pelo número de lados, 1, 2, 3, 4, 360 por 4, 90. Ou seja, cada um tem 90 graus. Esse aqui é o quadrado. Só que olha só, lembra que a soma dos ângulos internos também tem uma fórmula. Então, no lugar do SI, eu vou colocar isso aqui, olha. 180 vezes n menos 2 sobre n. Então, com essa fórmula, tu pode pegar qualquer figura, tá? Que seja regular, tranquilo? Tu pega o número de lados dela e tu consegue encontrar a medida do ângulo. Ah, é uma figura de 8 lados. No lugar do n, tu vai colocar 8. No lugar do n, tu vai colocar 8. E aí tu descobre a medida de cada ângulo interno dela. E se é regular, eles vão ser todos iguais. Por isso que quando tu descobre um, tu descobre de todos. Porque vão ser todos iguais, já que é uma figura regular. Beleza? E tu também tem aqui, olha só, número de diagonais. Isso aqui é muito importante. O Enem te faz algumas perguntas acerca do número de diagonais. Ele também tem uma fórmula, olha só, n que multiplica n menos 3 sobre 2. Então, olha só o que vai acontecer aqui. Por exemplo, esse quadrado. O quadrado tem quantos lados? 4. N é o número de lados. Então, vamos lá. Vou colocar 4 aqui. O número de diagonais do quadrado ele vai ser 4, que multiplica 4 menos 3 sobre 2. O número de diagonais ele vai ser 4 menos 3 é 1. 1 vezes 4 é 4. Então, fica 4 sobre 2. Isso aqui é igual a 2. Logo, o número de diagonais do quadrado é 2. Exatamente essas duas diagonais aqui, olha. Essa primeira diagonal e essa segunda diagonal. Não tem mais outra diagonal, só tem duas. Tá vendo como o cálculo ele dá certinho com o desenho. Então, quando for uma figura de 8 lados, coloca 8 no lugar do n. Ah, é uma figura de 10 lados, coloca o 10 no lugar do n, que também vai dar certo para tu encontrar o número de diagonais. Então, lembra que eu posso classificar polígonos pelos seus lados, tá? Eu posso saber se ele é convexo ou não convexo, tá? E eu posso também, olha só, achar os ângulos internos. Quando eu faço essa soma de ângulos internos, ela só serve para o polígono convexo. Ângulos internos, tá? A soma dos ângulos internos não serve para o não convexo, é só para o convexo.
E lembra que polígono regular é o polígono que tem que ser equilátero e equiângulo. Tem que ter o mesmo número de lados e também precisa ter, ou melhor, tem que ter todos os lados de mesma medida e também precisa ter o quê? Todos os ângulos congruentes, ou seja, todos os ângulos de mesma medida. Lembra que o retângulo ele não é regular, ele é equiângulo. E que o losango ele é equilátero, mas não é equiângulo. Logo, ele não é regular. Para ser regular, precisa ser equilátero e equiângulo. E tu pode usar essa fórmula aqui, olha, para descobrir sempre, tá, o número de diagonais do teu polígono, beleza? Então, lindos, falou, até a próxima aula.